Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Iniciando mais um vlog aqui no canal. Não vai ser um vlog só de leitura, né? Eu quero trazer vocês um pouquinho para minha rotina do dia a dia, né? Nessa semana. Eu sei que eu sempre acabo colocando uns takes aqui na faculdade, enfim, em casa. Eu acabo trazendo bem pouquinho da minha rotina para os vlogs, mas eu quero trazer mais. Então, nesse vlog eu decidi que eu vou mostrar um pouquinho mais dessa minha rotina diária. Vou conversar com vocês sobre as minhas duas leituras atuais, né? Que é Amar é Relativo e Escuridão Total Sem Estrelas, que são duas leituras bem opostas, assim. Escuridão Total Sem Estrelas são contos de terror, ou pelo menos um pouco sombrios. E Amar é Relativo, um cachorrinho me atrapalhando, mas tudo bem. Amar é Relativo é um romance chick-lit. Não sei se é assim que fala, mas enfim. É um romance bobinho que tá me estressando um pouquinho, mas eu tô gostando porque é divertido. Não chega a ser uma comédia romântica, porque a comédia em si não está no casal, e sim na protagonista e no seu cachorro, que é apocalíptico. Mas eu vou comentar com vocês um pouquinho mais à frente aqui no vlog sobre essas duas leituras mais detalhadamente. Eu só quis realmente introduzir esse vlog para não jogar 300 mil takes aí da minha rotina dessa semana e vocês ficarem sem entender nada. Mas enfim, aproveitando, né, já curta esse vídeo para que ele chegue nas pessoas, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, vamos acompanhar a minha semana. Então, vamos conversar sobre livros, né? Como eu comentei para vocês, eu tô lendo dois livros, que é Escuridão Total Sem Estrelas, acho que é isso, do Stephen King, e Amar é Relativo. São duas leituras que têm a mesma quantidade de páginas e eu tô meio que intercalando. Um dia eu leio um dia eu leio outro. Então, eles meio que estão basicamente na mesma parte. Tá faltando pouco mais de 100 páginas para cada um deles. E eu vou comentar agora com vocês um pouquinho sobre Amar é Relativo, né? Eu não cheguei a comentar exatamente sobre o que se tratava o livro, né? Não só na introdução desse vlog eu só disse que estava lendo, então cá estou eu para comentar um pouquinho sobre ele. E o que é que acontece? Eu não posso dizer que eu estou amando 100% esse livro, porque eu estou gostando, mas há controvérsias. Tem uma questão em especial que me incomodou desde o início do livro. Porém, entretanto, contudo, todavia, é um livro divertido. Então, eu tô me divertindo enquanto eu leio, apesar dos pequenos percalços por ali na narrativa. Aqui a gente vai conhecer a Ava. Ela tá cansada de aplicativos de namoro e tá decidida a dar um tempo em homens, né, e qualquer tipo de relacionamento amoroso, depois de um término, né, que ela teve aí, que não é bem aprofundado no livro, não é uma questão que a Sophie Kinsella quis detalhar. Mas ela terminou, né, esse relacionamento e ela tá decidida a não entrar em um outro. Ela é escritora, então ela tá escrevendo um livro que é um romance meio vitoriano ali, e ela tá numa parte crucial do livro que os seus protagonistas eles vão precisar se separar e ela ainda não sabe como, o que fazer, né? Para poder fazer eles se reencontrarem novamente. Então ela decide ir para um retiro de escrita onde as pessoas que estão lá, né, não podem contar sobre as vidas delas, né, pessoal e real. Não podem revelar o nome delas também, né? Eles têm que criar um nome diferente, meio que criar um personagem mesmo para poder estar ali. E um detalhe também é que eles não podem usar celular, que é uma coisa bem específica em falar aqui para vocês, porque a Ava é um pouquinho viciada em WhatsApp, porque ela tem 3 melhores amigas
E elas têm um grupo, né, no WhatsApp, e elas praticamente compartilham 24 horas tudo que acontece na vida delas nesse grupo. Então, é um X ali na questão para a Ava ficar sem celular. Lá, a Ava vai conhecer um misterioso holandês, né? Na verdade, ele escolheu o nome holandês para ser chamado, né? A gente não sabe o nome dele ainda. E eles meio que se apaixonam durante essa semana no retiro e a Ava meio que perde o seu objetivo nesse retiro, né? Que de fato era deixar esse bloqueio criativo de lado e conseguir dar um fim para o seu livro, ou pelo menos continuar esse livro que ela está escrevendo, mas ela deixou totalmente esse objetivo de lado para viver os momentos mais intensos ali com esse tal de holandês. E aí é o que me pega. Uma semana. Sendo que eles literalmente não se conhecem, eles não sabem nem mesmo o nome um do outro. A única coisa que a Ava sabe sobre o holandês é que ele beija bem e que eles têm química na cama. Ponto. Porque da vida realmente, eles não sabem nada, porque uma das regras, né, do retiro é justamente não compartilhar nada da vida real, e a Ava, ela leva isso muito a sério. Então, quando o holandês tenta falar alguma coisa ali particular, ela já impede, né, ele de falar, porque, enfim, é contra as regras. Ao passo que eles vão ali comentando, né, conversando e tudo mais, lógico que eles vão soltando uma coisa aqui e ali, mas não o suficiente para eles se conhecerem. Então, né? E aí é que tá, né? Acaba o retiro, eles voltam para Londres, né? Esse retiro é na Itália. E aí eles voltam para Londres e eles têm que lidar com a realidade. Ela descobre que o nome dele é Matt, ele é herdeiro de uma empresa de casas de bonecas que é mundialmente famosa. Tem questões com duas ex-namoradas, uma que estava no retiro, inclusive, mas ela não sabia, porque não foi comentado, não foi dito, né? E a outra que tem uma certa a proximidade demais até, né, com o Matt, porque ela trabalha nessa empresa dele, né, que ele é herdeiro, e ela é super, super, super apegada à família dele. E essa família também é uma outra questão, porque ela é totalmente abusiva e tóxica. Não tem outra definição. E por outro lado, o Matt descobre que a Ava, ela é muito expansiva. Na verdade, isso ele não descobre depois, né? Lá no retiro, ele consegue perceber que a cabeça dela pensa em mil e uma coisas ao mesmo tempo e é um pouquinho difícil de acompanhar. Mas quando eles voltam para Londres e eles começam a realmente conviver um com o outro, ele percebe que ela é extremamente expansiva. Ela tem um cachorro, né, que é esse cachorrinho aqui da capa, que ele é um Beagle e ele é extremamente apocalíptico. É assim, o alívio cômico é justamente esse cachorro nesse livro. E ela fica tentando arrumar desculpas para todas as traquinagens que esse cachorro faz. Porque ela resgatou ele, né? Ele foi maltratado aparentemente. E toda traquinagem que ele faz, porque ele tem trauma disso, porque alguém bateu com ele com isso aqui. Porque ele tem trauma disso, sendo que ela nem sabe quais são os traumas do cachorro, sabe? Enfim, ela tenta amenizar ali as traquinagens do cachorro dela inventando desculpas e ela dá a vida literalmente pelas amigas dela, né? Que inclusive é uma coisa no livro que eu tô completamente apaixonada, é a relação entre as amigas, né? E também a relação entre os amigos do Matt, né? Porque ele também tem dois melhores amigos, que ele mora com esses dois melhores amigos. Eles são bem peculiares, assim, digamos assim, né? Então, eu acho que esse pano de fundo ali com relação à amizade é o que tá me prendendo à história. Mas o romance entre eles é um pouquinho complicado de digerir. Foi rápido demais, né? Eles não se conhecem, eles estão tentando fazer dar certo uma coisa que, sei lá, achei forçado um pouco, mas enfim.
Eles estão apaixonados, então eles querem levar esse relacionamento adiante, tentar ver ali se a incompatibilidade entre eles pode ser minimizada com o amor que eles sentem um pelo outro. Enfim, faltam mais ou menos 100 páginas para eu terminar, falta isso aqui só. Eu tô na página 321 e são 390 páginas. Quero terminar hoje, vou terminar hoje, na verdade. Então, é possível que eu traga, talvez, as minhas considerações finais já nesse vlog, caso não, no próximo. Mas, eu não sei exatamente o que pensar ainda. Eu não sei se eu tô... Eu não sei qual vai ser minha nota para esse livro, porque como eu falei para vocês, o romance, que é o principal do livro, não tá rolando para mim. O Matt também, ele é bem complicado de gostar, porque ele parece que não tá nem aí, né? Enquanto a Ava tá ali se doando, tentando fazer malabarismos para conseguir encaixar com o Matt, ele tá tipo, ok, só deixa a vida me levar e vamos ver no que dá, sabe? Só que um relacionamento, principalmente com duas pessoas que são tão diferentes, precisa ter esforço dos dois lados para poder dar certo. Então, enfim, tá difícil. Não é ruim, como eu disse pra vocês, é divertido e é só essa diversão que tá me prendendo no livro. Se não tivesse esse quê cômico ali, talvez eu já tivesse abandonado, porque o principal, que é o romance, não tá rolando pra mim, não tá sendo crível, sabe? Enfim. Fui ver Lilo e Stitch ontem no cinema e chorei igual uma criança, porque eu acho que da Disney esse é o filme que traz a mensagem mais bonita sobre família que eu já assisti. E não só sobre família, mas as consequências do luto, a exclusão social e a busca por pertencimento. Então, se você for parar para fazer... Claro que vocês não vão fazer isso, mas eu tenho essa mania, porque eu curso psicologia. Então eu tento buscar o olhar psicológico das coisas. E se você for parar para analisar, Lilo e Stitch traz muitas coisas a serem refletidas. Todo mundo sabe que a grande lição desse filme é justamente o significado da palavra havaiana Ohana, né? Ohana quer dizer família, família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Essa frase é, assim, o ícone desse filme, né? Não tem quem não conheça essa frase. E o significado dessa palavra mostra que família é muito mais, vai muito além de laços consanguíneos. A nossa família é aquela que a gente escolhe. E essa frase mostra que família é compromisso, amor, aceitação, perdão, mesmo quando tudo parece um pouco difícil demais, sabe? E o filme mostra a importância de acolher as pessoas, né? Mesmo que essa pessoa seja diferente, falha, difícil de lidar. Lembra que a família pode ser imperfeita, cheia de conflitos e desafios, mas também é nesse ambiente que a gente encontra conforto, redenção, crescimento e amor incondicional. A verdadeira família é aquela que escolhe permanecer juntos, né? Mesmo quando as coisas tá um caos, né? Tá tudo te empurrando para longe, mas ela escolhe permanecer juntas, sabe? É claro que aqui eu excluo as famílias
tóxicas e abusivas, né? Os pais narcisistas, porque assim, não quero pesar o clima, né, aqui, mas existe. E a gente precisa falar sobre isso. Mas não nesse vídeo. Enfim, Lilo e Stitch é muito mais do que uma animação, na minha humilde opinião. É uma narrativa sobre perda, sobre reconstrução e a capacidade de amar para além das cicatrizes das pessoas. E é através dos seus personagens totalmente imperfeitos e caóticos que a gente percebe que a família, ela não precisa ser ideal para ser verdadeira. Em um mundo que tantas pessoas se sentem deslocadas de alguma forma, a mensagem de Ohana é essencial, atemporal. Ninguém deve ser deixado para trás ou esquecido. Eu acabei de chegar da faculdade, tô morta de cansada, tô até suando, então é possível que meu rosto esteja um pouco oleoso aí, ou brilhoso, né, no caso, na câmera, mas eu não fiz nada, só fiz chegar. Estamos caminhando para reta final do fim de semestre, glória a Deus, então a gente não vai ter prova. Na verdade, a gente vai ter 2 provas de 2 disciplinas específicas, mas o resto vai ser trabalhos. Então, hoje já teve apresentação. E a minha apresentação da disciplina de hoje é semana que vem a próxima. Mas amanhã eu tenho uma apresentação de psicologia jurídica. E tô bem nervosa, inclusive. Mas, enfim, vai dar certo. E no caminho para casa eu terminei Escuridão Total Sem Estrelas, então resolvi comentar com vocês um pouquinho sobre o que eu achei. Quando eu peguei esse livro, eu não sabia que era uma coletânea de contos, né? São 4 contos, tá? E o meu favorito particularmente foi o último conto, por isso que eu meio que devorei esse conto. Eu tava assim na metade, então eu fui lendo no caminho e na volta eu li o restante, né, que faltava e consegui concluir antes de chegar em casa. E eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada conto. O primeiro conto inspirou um filme da Netflix, eu não sei se tá disponível ainda, que é 1922, onde um agricultor, né, ele convida o filho dele, que é uma criança, a participar de um plano bem terrível, assim, que era de matar a mãe dele, e esposa, né, no caso, para garantir as terras da família, porque aparentemente estava no nome da esposa, né, e ela queria vender, mas ele não queria porque achava que ia ser mais benéfico financeiramente manter e, sei lá, cultivar. E aí esse conto fala muito sobre as consequências da ganância e eu até gostei bastante desse conto, mas como eu falei já pra vocês, não foi meu favorito, porque tem algumas cenas meio viajadas, sabe? Que, enfim, mexia um pouco com a parte sobrenatural da coisa e, enfim, às vezes eu não gosto muito dessa pegada, mas é normal para a escrita do Stephen King, né? Ele sendo ele, e tá tudo bem, mas não é muito minha vibe. O segundo conto é Gigante do Volante. Esse segundo conto é, assim, complicado de ler. Uma mulher, ela é violentada depois que ela sai de uma série de autógrafos do livro dela, se eu não me engano é bem isso. E ela é violentada e deixada para morrer, né? A própria sorte. Particularmente, eu achei esse conto bem satisfatório. Na verdade, não o conto em si, o que aconteceu com ela, né? A violência em que ela sofreu, mas a parte da vingança. Por quê?
ao invés de denunciar, se ela denunciasse, ela ficou muito com isso na cabeça. Se ela denunciasse, ia estar em todos os tabloides, todos os jornais. Ela ia ser vista não como a escritora que ela é, mas sim como uma mulher que foi violentada e deixada à própria sorte, à beira da morte. Ela não queria isso. Então ela começou a colher ali informações para descobrir quem era o agressor dela, e ela descobre e ela monta essa vingança. Mas ela não se vinga apenas do cara que estava lá durante o acontecido, mas as pessoas que deixaram isso acontecer. Então tem uma tia ou... É uma tia? Acho que é uma tia que era conivente com isso. Basicamente, ela é tipo uma cafetina. Ela escolhia as vítimas desse cara e mandava as vítimas para esse cara. E tinha o irmão que sabia ou desconfiava e não fez nada. Então ela se vingou de todos eles e, cara, foi muito, muito satisfatória essa parte. Mas o começo do ato em si, né, da coisa acontecendo ali, é de embrulhar o estômago. Então, se você for ler esse livro, chegar nesse conto em específico, tem muitos gatilhos com relação à violência sexual contra a mulher. E depois desse vem o conto que se chama Extensão Justa. Nesse conto a gente conhece um cara que ele tem câncer terminal e ele faz um pacto ali com um estranho. E esse estranho ele é vendedor e a partir disso ele vai decidir se vale a pena viver ou não, né? Então ele decide se ele vai continuar com a quimioterapia, que apesar de ser um tratamento, não vai ajudar assim a ele escapar da morte, né? Ou se ele vai desistir da quimio e vai viver o resto dos dias dele do jeito que ele quiser. Particularmente achei esse conto esquecível. Essas são as únicas coisas que eu lembro. Eu nem lembro do final. É isso, tô sendo sincera com vocês. E por fim é o conto Um Bom Casamento. E esse conto, a mulher, ela encontra uma caixa no porão, né? Quando o esposo dela tá viajando, que diz muito mais sobre o esposo dela do que ela conheceu durante esses 20 anos de casamento. Ela encontra carteira de motorista, alguns documentos de mulheres que foram assassinados por um serial killer que é chamado de BD, né? BD. Dizem que esse conto foi inspirado no caso BTK, né? BTK. E o Stephen King pediu a autorização da família para poder escrever a história do BTK, mas a família não autorizou. Na verdade, a filha não autorizou, né? E aí eu particularmente acredito que ela recusou porque ela estava já escrevendo o livro dela, que é o BTK Meu Pai, que particularmente eu achei totalmente sensacionalista, vindo de uma filha, né? Ela não falou sobre o caso do pai dela, ela usou o nome do pai dela para vender o livro dela, né? Uma autobiografia. Então, dá para tentar entender ali porque ela negou o pedido do Stephen King de escrever a história do pai dela, porque ela sabia que talvez o Stephen King, talvez não, Stephen King ia fazer um trabalho muito melhor do que o dela. Enfim, chega uma parte que ele volta de viagem antes do que ela esperava e ela ainda tá ali processando as informações, se ela vai querer entregar aquelas coisas que ela encontrou para a polícia ou não, se ela vai confrontar o marido dela ou não, enfim. Sei que ele volta da viagem dele mais cedo, porque ele ligou para ela e ele percebeu na voz dela que ela sabia, que ela tinha encontrado alguma coisa, que ela tinha encontrado a caixa que é tão especial para ele. E aí quando ele volta, ele já volta decidida a confrontar ela, no caso, né? E ela sabe que ele sabe que ela sabe e fica nessa. E eu não vou contar mais sobre porque é um conto pequeno e o final é bem satisfatório também, né? Mas é um pouquinho diferente da história real, né? Do BTK, porque é uma... Não é
um retrato, de fato, é só uma inspiração. E foi, de longe, o meu conto favorito. Enfim, pro livro, no geral, eu dei nota 4, porque tem um conto esquecível e tem um que me deixou desconfortável. E o primeiro é bom, tá? Não é ruim, mas ficou ali na média. Então, teve apenas um conto que eu disse assim, cara, foda, né? Então, eu dei 4 estrelas e eu acho justo essa nota. E agora só falta terminar a Maré Relativo. Eu acho que eu não vou terminar a tempo de terminar esse vlog, porque eu já quero iniciar um segundo vlog para trazer para vocês um pouquinho das dinâmicas e das apresentações que estão tendo na faculdade. Então, não sei. Talvez no próximo vlog eu comento com vocês um pouquinho sobre o que eu achei sobre a Maré Relativa. Por hora, é isso. Vou agora tomar um banho prêmio, porque eu tô mega cansada. Dar uma geral na casa, almoçar, né? E não sei se eu vou ler. Talvez eu vá estudar um pouquinho sobre a minha parte, né, da apresentação, o que de fato eu vou falar, porque eu tô um pouco nervosa, mas enfim, vai dar certo. É isto.